Em uma certa noite, eu coloquei a minha filha para dormir e como houve uma certa resistência da parte dela, que não queria ir para o quarto, então eu peguei o celular, coloquei música gospel evangélica e coloquei ao lado dela e deixei, porque ela tem uma facilidade em dormir ouvindo música evangélica. Deixei. Pois bem, quando eu retornei, ela já havia dormido. Então, peguei o celular e, em vez de desligá-lo e guardá-lo e ir dormir, porque já era tarde, eu sentei no pé da cama e fiquei olhando os vídeos. Tinha alguns interessantes, e um chamando o outro, e eu fiquei um bom tempinho assistindo os vídeos. Eu decidi dormir. Só que me deu uma preguiça em levantar para guardar o celular em algum lugar. Coloquei na cama mesmo, afastei de mim, orei ao Senhor, fiz uma oração não tão extensa quanto o tempo que eu fiquei com o celular e fui dormir. Quando eu despertei, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu não ouvi o alarme do celular tocar. E é costume, eu acordava 5 da manhã para colocar as coisas dela em dia, da escola, para adiantar o meu lado. Eu já deixava a merenda, a farda, tudo arrumadinho, para quando ela despertar. E fiquei procurando o celular, aonde eu tinha colocado, que eu queria ver que horas era. Enfim, para quando acordasse ela, era o mínimo que faltava, tomar um banho, comer, escovar os dentes, ajeitar o cabelo, e já podia ir para a escola. Só que eu fiquei perguntando onde foi que eu botei o celular e eu não conseguia me lembrar que eu tinha deixado em cima da cama. Depois eu me lembrei que eu não havia levantado para guardar o celular. Eu tinha deixado em cima da cama. Então eu comecei a olhar em que direção eu tinha deixado. Quando eu me virei, eu vi entre os lençóis um rabo fino, dançando no ar, saindo dos lençóis. Então eu parei, fiquei olhando aquela visão sem entender. Eu disse, meu Deus, tem um bicho debaixo do lençol. E fiquei naquele nervosismo ao mesmo tempo. E não que eu seja corajosa, mas o nervosismo fez com que eu puxasse o lençol de vez. Quando eu puxei, quem estava no lugar foi o celular. Aí eu fiquei assim, me assustada, sem entender. Eu digo, não entendi. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não entendi. Aí eu fui, peguei o celular, olhei a hora, levantei para fazer as coisas, mas com aquilo na cabeça. Disse, foi um rabo que estava ali, no ar, simplesmente foi um rabo que eu estava ali em pé, balançando. E não foi um rabo pequeno, foi um rabo de um certo tamanho, fino. Então, diante daquela visão, eu fiquei meio perdida. O que significa isso, meu Deus? Um rabo saindo do celular. Eu peguei o celular, olhei o horário, levantei para adiantar meu lado. Quando chegou no horário dela, levantei, ela se arrumou, foi para a escola. Eu fui arrumar o quarto e fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? O rabo, eu vi um rabo em pé, dançando. E como é isso? E fiquei com aquilo na cabeça, Senhor, me dá orientação. Que visão é essa? O que significa? E fiquei naquela guerra espiritual com Deus. Foi então que quando eu me acalmei, então começou a vir assim, na minha mente uma explicação lógica. Eu disse, meu Deus, o celular, ele tem pontos positivos e negativos. A pessoa que sabe usar o celular tem um aparelho notável nas mãos para ajudar no seu dia a dia, para ajudar na escola, no trabalho. Ele é ótimo, facilita a vida de qualquer pessoa. Fazer pagamento, não precisa entrar em filas, né, longa, em banco, em lotérica. Como é bom ter um celular. Mas tem um lado negativo também. Ultimamente nós estamos deixando de viver uma vida plena com Deus por causa do celular. Quer dizer, o tempo que passei ali na cama, olhando vídeos, e depois quando o sono chegou, eu botei simplesmente ele na cama, fiz uma oração rápida e fui dormir. Quer dizer, o tempo que eu precisava estar realmente fazendo uma oração digna de filha diante de um pai, eu estava com o celular. Então, aos pouquinhos, aqueles que seguem a Cristo estão se distanciando da aliança que tem com Deus, da intimidade que tem com seu Deus, por causa de um celular.
estamos orando menos, lendo a Bíblia menos, estamos nos curvando diante do celular, em detrimento à vida espiritual. É muito triste ver isso. Os assuntos que tem no celular estão nos levando mais, cada vez mais, a nos distanciar de Deus. É coisas boas, sim. São notícias, são atualizações do momento, grandes verdades, mas também grandes mentiras. E nós, muitas vezes, estamos nos prendendo em fofoquinha, em isso, em aquilo, em historinhas. E estamos nos afastando da verdadeira comunhão com Deus por causa de um celular. Muitas vezes nós ficamos 24 horas com o celular na mão. E a Bíblia? Muitas vezes passamos dias e dias sem tocar na Bíblia, sem parar um pouco para orar. Nós sabemos que tem horário específico para se orar, para se guerrear no sentido espiritual. A Bíblia diz orar sem cessar. Toda hora é hora para se orar. Porém, tem horas chaves para a oração. Nós sabemos, 3 horas da manhã, 12 horas, que é meio-dia, às 18 horas, é bom. 12 horas da noite, que é 24 horas, é bom. São horas marcantes para se guerrear diante de Deus com a oração. Mas nessas horas, estamos com o celular na mão. Muitas vezes estamos no trabalho, é hora de descanso, hora do almoço, é o celular que está na mão. Simplesmente estamos em casa, uma hora que temos assim para descansar de uma atividade para outra, é o celular que está na mão. Normalmente, muitas vezes, pegamos na Bíblia quando estamos indo para a igreja. E olha que tem pessoas que estão levando o celular para abrir. Por exemplo, o pastor diz, por favor, abra em Amós tanto. A pessoa abre o celular e pronto, pega aquele capítulo, acompanha o pastor através do celular. Muita displicência em nós que seguimos a Cristo em relação ao uso com o celular. Isso tem se tornando cada vez mais constante. Então, quando Deus permitiu eu ver aquele rabo, não foi para dizer que o celular é um aparelho do demônio, não. Foi para mostrar que a moeda tem 2 lados. Se tem coisas positivas, tem coisas negativas. E muitas vezes estamos nos deixando ser levados pelo lado negativo de ser. Temos que parar para ver até que ponto o celular pode estar em nossas mãos. Não podemos substituir a Bíblia pelo celular. Não podemos substituir o nosso tempo de intimidade com Deus pelas fofocas que tem no celular. Temos que saber ser servo, ser filho de Deus. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia não vai haver desculpa. Não há. Não vai ter desculpa. Porque Deus tudo vê, tudo sabe. Então temos que ser mais crente naquilo que a gente acredita e defende. Temos que buscar cada vez mais a presença de Deus diante de toda essa tecnologia. O espaço de Deus em nossas vidas, Ele não negocia com ninguém. Não tem troca, Ele não aceita. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano para seu louvor, para a sua adoração. Mas qual é a adoração, o louvor que nós estamos dando a Cristo? A pessoa tem que ter um autocontrole sobre isso. Eu ouvi um médico dizendo, olha, a criança tem que ter horário para tocar no celular cada dia. Não pode ficar 100% com este aparelho na mão. É perigoso. Perigoso para as vistas, perigoso para a mente, perigoso para todo o seu ser. E não é só no sentido material, principalmente no sentido espiritual. Porque eu estive pensando, nós, família, começamos a educar a nossa criança conforme o nosso pensamento, conforme nossos costumes, conforme aquilo que a gente crê. E o tempo vai passando e nós estamos acreditando que aquela criança é um vaso cheio do óleo que nós estamos colocando dia após dia. Nós cremos que estamos formando nossos filhos diante do que estamos passando para eles. De repente, nosso filho está na nossa frente, olhando nos nossos olhos, e nós crendo que ali está um vaso que estamos preparando, com o nosso conhecimento, com as nossas informações que estamos pondo ali, naquele vaso que nós amamos, temos prazer de dizer, meu filho, minha filha. Mas só que tem um porém.
Quando deixamos a criança com o celular na mão, essa história é diferente. Porque o conteúdo que tem nesse vaso, filho, não é só que a gente coloca. E quando nós não temos o controle do que eles assistem, ali dentro daquele vaso está uma mistura de várias coisas. E o caráter do nosso filho não é aquilo que nós pensamos que é, porque está mesclado com tudo que ele vê no celular. E nós não sabemos o que é que eles estão assistindo. E nós não sabemos qual a influência que aquilo está moldando o caráter dos nossos filhos. Não sabemos. Eu já me assustei várias vezes com coisas dela. Eu fiz, o que é isso? Onde foi que você viu isso? No celular, minha mãe. Fiz, meu Deus, eu tenho que ter mais um controle. Mas eu sou culpada, porque queira ou não, facilito o celular na mão dela no horário que eu não estou presente. Entendeu? Parece coisa até engraçada. Minha mãe sentada, minha mãe já vai fazer 80 anos. Ela sentada, e eu sendo do lado, costurando com a roupa. Ela chegou, sentou junto de mim, a minha filha fez assim, olhou para minha mãe, que é a avó dela. Ô, minha mãe, eu falei, a minha avó está grávida. E fiz, o que, menina? A minha avó, sua mãe, está grávida. Olha o tamanho da barriga dela. Ela está grávida. O que ela tem que fazer, sabe o que é? Ela tem que ir na farmácia, comprar um teste de gravidez, fazer com o xixi para ver o resultado. Ela tem que fazer isso, gente. Sabe, eu parei e fiquei assim. Eu fiz o que, menina? Onde foi que você viu isso? Oh, minha mãe, onde você viu isso? Ah, no celular. Eu vi lá. Ela tem 7 anos. Sabe, aí uma hora que dá risada, olhei pra minha mãe, porque ela tá um pouco barriguda. Mas olhei pra ela e vi. Eu não tinha dado essa informação a ela. A informação não foi minha, mas já está dentro do vaso, minha filha. E o que mais tem ali dentro que ela adquiriu através do celular? O quê? Uma vez conversando com ela, aí eu sei que a conversa se inclinou para anjos. Então comecei a falar de anjos. Aí eu, anjos, ele não tem poder sem a permissão de Deus. Começando a conversar, ela é minha mãe, mas a senhora sabia? Eu, o quê? Tem anjos bons, olha, e anjos maus. Quando eu vi assim, o quê? É minha mãe, tem anjos maus. Aí eu fiz assim, eu nunca tinha falado em anjos maus, demônios, para ela. Nunca. Eu fiz, onde você viu isso, filha? Na internet. Aí, meu Deus do céu, controle com o celular na mão dessas crianças. Aí eu chamei ela, sentei, comecei a falar sobre os anjos maus, que eu não via necessidade de falar naquele momento para ela. Eu comecei a falar sobre eles. Olha, eles não têm domínio sobre a pessoa, se a pessoa crer e buscar proteção em Deus. E se algum se apresentar, e se algum querer influenciar você, você clama pelo sangue de Jesus, repreende ele no nome de Jesus, que ele some. Então eu comecei a passar isso para ela. E ela assim me olhando com o olhão. Eu disse, meu Deus, você já fez isso? É bem provável que ela, será que ela já viu alguma coisa? E então começou, então é muito perigoso deixar o celular na mão das crianças. Então é muito perigoso nós responsáveis deixar o celular sem controle, sem uma supervisão na mão de uma criança. Porque nós estamos acreditando que o conteúdo dessa criança mental e espiritual é aquilo que estamos socializando com eles, que estamos compartilhando com eles, e de repente eles têm mais do que a gente possa imaginar, adquirido através da internet. E o pior de tudo é que nós não sabemos a inclinação daquilo que eles estão assistindo. É muito perigoso. Muito perigoso. Uma irmã contou que ela orando pelo filho dela, apresentando a Deus, ela teve um sonho, Deus dizendo, tira o celular da mão dele. Eu não sei direito do que ela estava se queixando do filho, ó Deus. E veio a resposta para ela, em sonho, tire o celular da mão dele. Foi essa. Simples, não? Então nós temos que ter muito cuidado mesmo. Às vezes nós achamos que o celular está nos ajudando como se fosse uma babá eletrônica. Porque enquanto estamos fazendo as obrigações, eles estão lá com o celular quietinho no canto.
Então, dá tempo, terminamos as nossas atividades. Mas é perigoso. Muitas vezes, estamos deixando Satanás fazer da mente, do coração dos nossos filhos, um campo fértil para ele próprio. E quando essa criança crescer, o conteúdo que ela tem na cabeça é totalmente diferente daquele que a gente deu. E a gente começa a cobrar as crianças baseado no que nós passamos para ela. Mas elas começam a reagir com o que ela tem. E muitas vezes não foi nós que demos aquilo. Quantas vezes alguém chama uma mãe atenção sobre a ação de seu filho na rua, ou na escola, ou até dentro da igreja. E a mãe, não, meu filho não. Meu filho não, porque isso eu nunca ensinei meu filho. Tudo bem, mas a internet está ensinando. Uma vez a minha filha começou a questionar demais sobre Deus. Minha mãe, será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, cadê ele que eu não vejo? Eu chamo ele, ele não me responde. Cadê Deus? Cadê? Viu? Ele não disse nada. Deus, cadê tu? Cadê minha mãe? Tá vendo que Deus não viu eu chamar? Ele não responde. Cadê Deus? A gente diz assim, vamos para a igreja, ouvir a palavra de Deus, vamos ver Deus. Cadê Deus? Deus não está na igreja, Deus não está na rua. A gente não vê Deus, cadê Deus? Eu parei e disse, como a história? Me conte aí. Me explica, eu não estou te entendendo. Minha mãe, eu estou te perguntando se é verdade mesmo que Deus existe. Porque eu não vejo Deus. Eu chamo ele, ele não atende. Onde é que ele está? Eu quero ir lá, eu quero ver ele, eu quero conversar com ele. Cadê ele? Eu parei, disse, vem cá menina, senta aqui. Que conversa é essa? Você ouviu isso aonde? E ela, não, minha mãe, não, isso é indo de tempo. Eu disse, olha, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas ele existe. Ele é real, ele é invisível. Mas pelos acontecimentos do dia a dia, nós podemos ver a veracidade da sua existência. Depois a gente conversa sobre isso. E fui pedir direção a Deus. Fui pedir orientação, como falar sobre isso com a minha filha. Porque eu já estava ficando com esse pensamento firme e forte. Já estava criando vida nela. Não só de boca para fora, mas ao falar com aquela firmeza, cadê Deus? Eu não vejo Deus. Onde é que ele está? Onde é que ele mostra? Eu fiz, Deus, o que é isso? E eu pedi, Jesus, me mostre. Onde é a raiz de todo esse mal? O que está acontecendo? E um dia ela estava com o celular na mão, deitada, com as pernas cruzadas, assistindo. Aí eu ocupada, fazendo as coisas, de repente me deu aquilo na cabeça. Eu larguei e fui junto dela. Lá estava o bendito vídeo de uma mulher, fazendo como se fosse um teatrinho com mais algumas pessoas. E ela começava a questionar Deus. Aí eu parei diante dela, só que ela não me viu ali. E eu assisti o vídeo também. Depois eu disse, então é isso aí que está colocando essas dúvidas na sua cabeça? Ela tomou um susto, me olhou assim, não sei o que, começou com aquela conversa. Eu disse, não, me dê o celular, me dê. Aí eu peguei e disse, você não, por enquanto, a gente vai ter que conversar muito sobre isso. E ali, como eu tinha assistido o vídeo, e eu via o jeito que aquela mulher estava construindo, a falta de convicção de Deus na vida dela, pondo um certo ateísmo na mente dela. Então eu desliguei, sentei e fui debatendo aquilo que aquela mulher estava falando. Eu disse, olha, Deus, ele é real. Você não vê, mas ele te vê e vê o seu pensamento, vê seus passos. E aí eu comecei a falar com ela. E disse, pensei comigo, eu tenho que levar ela mais para os cultos. Porque as atividades do dia a dia, às vezes fazem com que a gente falte os cultos. Eu disse, eu tenho que voltar a ser mais frequente nos cultos, para levar ela, para que ela possa participar do grupo das crianças, para que ela possa aprender mais. Porque eu não estou tendo tempo de falar de ti, tanto como devo. Aí eu comecei a levar ela mais para os cultos, para que ela pudesse, a semente da palavra de Deus estar nela, para combater a semente do mal. Porque o mal tem meios de atingir a pessoa, principalmente criança. Deus permitiu que o inimigo fosse incomodar ela em sonhos. Ela começou a sentir uma certa opressão nos sonhos dela. Ela, querendo se livrar daquilo, ela clamou por Deus. Ela clamou por Deus e de imediato Deus deu livramento ali dentro do sonho dela. E quando ela despertou, ela veio e contou, mas eu clamei por Deus, eu clamei e Ele me ajudou. Eu dentro de mim disse, glória a Deus. Eu entendi como Deus usou para mostrar a ela que Ele é real. Eu comecei a glorificar a Deus ali no meu silêncio. Eu digo, Senhor, só Tu para fazer uma coisa dessa. Então, quando ela despertou disso, ela já veio com nova visão. E Deus tem operado nisso. Então, temos que ter cuidado
com as nossas crianças. Temos que ter cuidado com a internet. Temos que ter cuidado diante da presença de Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta, não só da nossa própria vida, mas também da vida que Deus pôs sobre nossos cuidados, sobre nossa responsabilidade. Em Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isto é, criar um relacionamento profundo com Deus e se arrepender das imprudências de filho negligente, porque Satanás só olha para nossas ações, depois olha para Deus e ri. Olha aí a teu filho, tá vendo? Tu quer uma coisa, eu apresento outra e ele escolhe o que eu quero. E é o seu filho, imagina se não fosse. Não é? Nós somos a vergonha para Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que vê em mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós temos que ter o cuidado, o zelo com as coisas de Deus. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Temos que cuidar da nossa vida espiritual para com Deus. Porque cada vez que nós nos afastamos de Deus, nos aproximamos do diabo. Cada vez que nós ignoramos estar presente a palavra de Deus, buscando a essência que é a intimidade com Deus, estamos nos jogando aos pés de Satanás, sem perceber, mas estamos. Temos que ter cuidado por nós e pelas nossas famílias. O celular é muito bom, mas nós temos que ter cuidado até com as coisas boas, porque quando não sabemos usá-la, nós nos transformamos em escravo delas. Olhe só, se formos lembrar do Jardim do Éden, Deus deixou tudo ok para Adão e Eva. Bastou Deus sair um pouquinho. Quando Deus voltou: Adão, cadê tu? Adão se escondeu, Eva também. Mas Deus não deixou tudo pronto, não faltava nada. Mas bastou Satanás entrar no jardim, que tudo foi água abaixo. Por isso que Deus diz: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Então temos que dar valor à palavra de Deus e procurarmos cada vez mais nos aproximar de Deus. E só se aproxima de Deus através da oração, da leitura da Bíblia e procurar fazer a vontade de Deus. São as três coisas que nos levam a Deus. E temos que ter cuidado, porque por um piscar de olho, tudo feito se transforma em cinza, se nós darmos um passo errado diante da presença de Deus.